É possível conseguir o visto americano de primeira? Sim! Então, se você quer saber como eu fiz, fica aqui, assiste o vídeo até o final e eu espero que eu possa ajudar você também a conseguir o visto de primeira. Mas antes que eu esqueça, já curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que mais pessoas, assim como você, que estão procurando por essa informação, recebam esse vídeo e também possam ser ajudados. Então você decidiu ir para os Estados Unidos e pensou que apenas o passaporte era suficiente, mas não é. Além de tudo, é o requisito indispensável é o visto americano. E diga-se de passagem, há boatos que o visto americano é o mais difícil de se conseguir. Então, se você conseguir o visto americano, você tem passe livre mais fácil para outros lugares que necessitam de visto. Então, eu vou fazer um checklist assim rápido do que eu fiz, eu e o meu marido nós fizemos, e tudo inicia com o preenchimento da DS-160. Quando nós preenchemos, que foi em junho de 2022, era a DS-160, nós pagamos $160, mas agora ela está a $185, então ela aumentou essa taxa, para que você efetue o pagamento, preencha todos os seus dados e consiga um agendamento em um dos consulados aqui no Brasil. Silmara, mas e como que funciona a DS-160? Ela é basicamente um scanner da tua alma, da tua vida, da tua conta bancária, de tudo que você faz ou pretende fazer. Brincadeiras à parte. São colocados lá todos os seus dados pessoais, é preenchido uma DS para cada pessoa, então eu preenchi a minha e o meu marido preencheu a dele com as informações de cada um. Nessa DS-160 você coloca seus dados pessoais, como RG, CPF, o número do seu passaporte, então você tem que ter o passaporte para preencher a DS-160. Você precisa preencher dados bancários, tua formação, o seu trabalho. Então é literalmente é um scanner da alma e da sua vida. Então eu vou contar agora como que foi a nossa. Quando eu e meu marido decidimos ir para os Estados Unidos, ainda estávamos passando por aquele período pandemia e pós-pandemia. Então os consulados eles estavam atolados de trabalho, sabe, porque eram poucos horários, tiveram que reduzir o atendimento às pessoas, enfim, então o tempo de espera estava em 1 ano quando nós preenchemos. Então a gente preencheu em junho e nós tínhamos, em junho de 2022, nós tínhamos conseguido para, se eu não me engano, era outubro de 2023. Mas tem um detalhe. Nós escolhemos, tem vários consulados aqui no Brasil, mas nós escolhemos o de Brasília, pois nunca tínhamos ido para lá, então decidimos aproveitar o passeio, digamos assim. Então nós agendamos em Brasília, mas o que tinha menos prazo, que a gente conseguiria o atendimento mais rápido, seria em Recife. Mas como nós já havíamos ido para Recife, decidimos por Brasília. Então nós agendamos a primeira data que teve, só que tem um detalhe: se você agenda para uma data e você tem a disponibilidade de ficar olhando o site todo dia, às vezes tem pessoas que desistem ou acontece alguma coisa e vai abrindo buracos, digamos assim, na agenda. Então, digamos que de outubro de 2023 a gente foi voltando, nós conseguimos em fevereiro, se eu não me engano foi dia 2 de fevereiro desse ano, 2023, e aí deixamos nessa data porque casaria com as minhas férias do trabalho. Então, nós deixamos em fevereiro, mas de certa forma era um bom tempo de espera. Então, caso você pense ir para fora, faça isso o mais rápido possível, pois ainda os consulados estão sufocados, digamos assim, com o grande fluxo de pessoas, né, por causa do acúmulo que teve. Voltando para a DS-160. Nós preenchemos ela com todos os dados e eu fiz aqui uma colinha para garantir que eu não esqueça de nada. A gente preenche os dados RG, CPF, tudo que você preenche lá, você tem que ter um meio de comprovar. Então, por exemplo, eu coloquei lá, eu sou casada. Então, como que eu vou comprovar que eu sou casada? Certidão de casamento. Então, todos esses documentos e no dia da entrevista, é ideal não.
tem que levar o original, pois se você chegar lá com uma cópia e o cônsul te peça, nem sempre não vai dar certo. Então tá, são os dados pessoais. Aí, por exemplo, nós temos 2 filhos. Então, como que eu vou comprovar que eu tenho 2 filhos? Nós levamos as certidões de nascimento dos 2 e também eu pedi para as escolas deles uma declaração constando o nome deles, que eles eram alunos e tal, para comprovar que eles estudam, que eles têm vínculo aqui e nós temos vínculo aqui. Pois nessa primeira viagem que nós fizemos, nós não levamos eles, foi apenas eu e meu marido. Educação, por exemplo, a sua formação. Minha formação, eu sou pedagoga. O meu marido é contador. Então, ele levou todos os diplomas dele, das pós que nós temos, porque tudo isso foi preenchido na DS-160. Ele levou também o cartão do CRC dele, que para comprovar que ele está ativo, né? Enfim. Aí aqui, esse é o quesito que eles mais implicam, que são a tua comprovação de renda. Basicamente, para os americanos, nós temos que comprovar que nós temos renda o suficiente para ir para lá, gastar o dinheiro que a gente bem entender lá e voltar para o Brasil e não ficar lá. Então, nós levamos os 3 últimos olerites da conta, tanto do meu marido quanto da minha, a carteira de trabalho digital, que é onde diz os nossos dados, a nossa formação, o início, desde quando nós trabalhamos, porque na DS-160 nós preenchemos o local de trabalho até a data de admissão do trabalho. Então, literalmente, é conferido tudo. Aí, meu marido levou o contrato social da empresa, que ele tem, extrato bancário comprovando o valor para a viagem. Então, você vai fazer um cálculo lá, quantos dias você pretende ficar e quanto dinheiro que você precisará. Então, você tem que ter esse valor em conta. Como a viagem... a gente foi à entrevista em fevereiro e seria para metade do ano, então não necessariamente precisaria ter o valor total que nós gastaríamos na viagem. E também um fato importante são os extratos do cartão de crédito, pois ali, se eles pedirem, né, eles vão ter acesso a todos os seus gastos e que comprovem realmente que você tem uma certa faixa de gastos e que você vai conseguir se manter lá fora. E por último, que eu detalhei aqui, que são a comprovação de alguns vínculos aqui no Brasil também, que são, por exemplo, casa. Ter uma casa própria, tem pessoas que eu assisti vários vídeos que dizem que isso não faz diferença, você ter casa própria ou não. Mas, de qualquer forma, todavia, né, nós levamos a escritura da casa, comprovando que nós temos uma casa aqui no Brasil e que nós iríamos passear e voltaríamos. E também documento dos carros, enfim. Então, um resumo da DS-160 é que tudo que você preencher lá, você tem que ter um jeito de comprovar aquilo lá. E tem um detalhe que eu não marquei aqui também, que agora eles atualizaram, que você tem um campo lá que você coloca as suas redes sociais. Então, não adianta você colocar lá lindo na DS-160, que você é milionário, e você colocar lá o teu link do Instagram, do Facebook, e quando eles forem fazer a conferência, eles perceberem que, enfim, não bate as informações, entendeu? Então, coloca o link lá do teu Instagram e dá uma filtrada no que você vai postar a partir do momento que você preencheu a DS-160, porque não sabemos em que momento exato eles fiscalizam a nossa rede social, mas de qualquer forma é muito importante. Então, ok, preenchi minha DS-160, fiz o pagamento, fiz o agendamento e também tem outro detalhe. Lá em Brasília, o CASV é em um lugar e a entrevista para o visto é no consulado. Então, no CASV, eles têm atendimento só à tarde. Então, você vai precisar de 2 dias. Você vai no CASV primeiro, fazer uma conferência de uns documentos aqui que eu já vou falar. E a entrevista do visto é após essa ida ao CASV. Então, você precisa de 2 dias. No CASV, nós marcamos, se eu não me engano, era numa quinta-feira à tarde. Não precisa chegar com muita antecedência, porque lá é bem rapidinho. O que você precisa levar lá é o teu passaporte atual, o passaporte antigo, caso você tenha, a confirmação do preenchimento da DS-160 e a confirmação do agendamento do seu horário.
E aqui também tem a questão da foto. A gente precisa levar uma foto 5x5 ou 5x7. Mas quando eu apresentei a minha foto, a mulher que estava fazendo a conferência, eu acho que ela viu que o meu cabelo estava diferente, alguma coisa assim, e ela preferiu tirar uma lá na hora. Então eu levei a minha foto, mas na verdade não foi a foto que foi usada no visto depois. E a do meu marido, eles pegaram a foto dele, então foi tranquilo. No CASV, meramente você vai chegar, vai entregar ali tua confirmação da DS 160 e também tem um detalhe. Como nós tínhamos agendado em junho de 2022 e a entrevista foi só em fevereiro de 2023, eles tinham adicionado um campo na DS 160, se eu não me engano, da data de admissão do trabalho e alguma coisa assim que eu resolvi atualizar e o meu marido também, porque nesse meio tempo nós finalizamos pós e coisa assim, então atualizamos e levamos as duas. Aí quando você chega no CASV, que caso você tenha preenchido novamente uma DS 160, você vai chegar e vai falar assim, eu quero usar esta que está atualizada para a primeira pessoa que você vai enxergar. Porque daí essa primeira pessoa, ela vai alterar lá no teu formulário que você optou por uma nova DS 160 e não pela antiga que talvez tenha alguma informação que você não vai conseguir comprovar nesse momento. Por exemplo, tenha mudado de emprego ou algo assim. Então, nós preferimos atualizar e usar atualizado. Então, nós chegamos, é uma fila bem rápida, não pode entrar com o celular ligado, não pode entrar com relógio, esses relógios eletrônicos, enfim, apenas o básico, é você e os teus documentos, enfim. Aí nós entramos para uma fila, a pessoa vai chamar você pelo nome, pede teu passaporte, faz a conferência DS 160 ali, os dados principais, e vai tirar uma foto sua. Fim. Aqui você pode ir tranquilamente, que normalmente vai dar tudo certo. Já no consulado americano, que vai efetivamente ser a sua entrevista, nós levamos todos esses documentos que eu falei anteriormente em uma pastinha transparente e tudo separado, fonte de renda do meu marido, fonte de renda minha, meus diplomas, os diplomas dele, que caso a cônsul peça, você tenha rápido, tipo assim, pediu, você já entrega, entendeu? Sem muitas delongas. Mas enfim, é a pastinha com esses documentos, nós levamos todos. Ali não entra nem com o celular desligado, só que lá em Brasília, mas pelo que eu vi em todos os consulados normalmente tem umas pessoas do lado de fora que tem guarda-volume. Então o meu marido, só ele levou o celular nesse dia, então ele pagou para deixar o celular dele guardado do lado de fora e nós entramos com o passaporte, com a confirmação da DS e com os documentos. Aí tem filas, horário 8h15, 9 horas, então as pessoas vão chegando e vão entrando na fila. Aí quando realmente chega o horário de entrar, eles vão chamando o pessoal do horário das 8. Aí todo mundo que tem agendamento para 8 horas vai entrando, aí passa pela segurança, detector de metais, enfim, o que você tem em mãos, a tua pastinha ali com o documento vai passar pelo raio-x, e você também. Aí tá, passei pelo raio-x, entrei no consulado. Aí nós vamos entrando e vamos sentando. Nós chegamos bem cedo, então não tinha quase ninguém lá, né? Aí aquele tempo de espera, aquela aflição. Aí tem pessoas que vão chegando do seu lado, tem pessoas que você percebe nitidamente que estão nervosas, por mais que é uma situação que é compreensível o nervosismo, mas a questão principal você não está mentindo. A ideia é que não minta, né? Então você tem que estar ciente porque o que você vai fazer é falar as suas informações. Então é algo que você sabe, né? Pela lógica você sabe. Então tá. Aí nós chegamos, aí tem um momento que a gente eu entreguei meu passaporte do meu marido junto e eles colocam numa bolsinha, tipo de couro assim, e vai lá pra dentro. Nesse momento nós não sabemos o que acontece. Nós não sabemos se eles fazem alguma conferência ou se é nesse momento que eles vão olhar as redes sociais, não sabemos. Mas daqui a pouco eles chamam e entregam. E eles vão chamando por nome. Por exemplo, se foi uma família com 4 pessoas, Maria, João, Pedro, eles não vão chamar o nome dessas 4 pessoas, eles vão chamar apenas Pedro.
Aí todo mundo que está com o Pedro vai junto na fila. Então eles chamaram eu, aí foi eu e meu marido na fila, numa outra fila assim, que daí ficamos em pé. Aí quando no guichezinho lá ia liberar um atendimento, uma mulher que estava lá responsável falou pra gente ir no guichê tal. Então nós fomos e nisso estava finalizando a entrevista de um rapaz. Aí tá, o rapaz estava respondendo, aí do nada a cônsul olha pra ele e fala assim: o seu visto foi negado. Aí eu literalmente abri um buraco no chão, assim, eu fiquei socorro. Mas, né, respirei, enfim, mesmo infartando internamente. Aí, quando esse rapaz saiu, ela olhou e falou, fez sinal que a gente podia ir. É um vidro, só que tem um alto-falante do lado, então você é meio falhado, assim, o áudio, mas você consegue entender tranquilamente. Ela pediu os nossos passaportes, nós entregamos por baixo do vidro. Aí nisso ela pega o passaporte, tá lá com o teu papel. Dela tá lá no computador. Daí do nada ela: ai, vocês vão viajar pra onde? Aí nós respondemos: Nova York. Aí ela: daqui a pouco ela: quantos dias vocês vão ficar? Nós falamos 7 dias. Aí ela: aí do nada ela: ah, então vocês vão pra Orlando? E eu falei: não, Nova York. Tipo assim, ela falou, eu já respondi: não, Nova York, vamos para Nova York. Aí ela continuou lá. Aí do nada ela bem assim: vocês têm família? E no momento eu não entendi que se eu tinha família lá. Eu falei sim. Aí quando eu percebi que eu respondi sim, aí eu falei rápido, eu falei: sim, temos família no Brasil, lá nos Estados Unidos não temos e não conhecemos ninguém. Aí ela continuou, né, aqueles minutos que parecem uma eternidade, uma vida. Aí do nada ela falou assim: os vistos de vocês foram aprovados. Aí quando o visto é aprovado, ela segura o passaporte, porque daí ele vai passar pela impressão do visto e tal, e daí nós recebemos pelo correio depois, que é pago uma taxa também. Quando ela falou: o visto de vocês foram aprovados, eu... gente, foi a sensação assim mais feliz da minha vida. Eu só não saí pulando de lá, porque eu pensei assim: vai que ela muda de ideia, né? E fala: volta aqui que eu vou cancelar. Mas enfim, fomos aprovados de primeira. E agora, para finalizar, eu vou só dar umas dicas que, como eu ouvi outras pessoas, enfim, eu achei muito importante. A questão dos documentos, nós levamos na pastinha transparente e tal para mostrar o que tinha dentro. Pode ser, como no nosso caso, ela não pediu documento algum, mas caso você chegue na entrevista e ela fala assim: ah, você tem filho? E você responde sim. Ah, então cadê a certidão de nascimento? E você fala assim: ai, não trouxe. Você vai ser reprovado por uma coisa mínima, né? Então, nós levamos tudo que tinha, que nós preenchemos na 10.160, nós levamos. Não usamos nada, mas levamos. Caso ela perguntasse, nós entregaríamos tranquilamente. Outra questão é como a pessoa se veste. Por exemplo, assim, vá vestido como se você fosse para uma entrevista de trabalho, sabe? Arruma bem o cabelo, se é homem, faz a barba, coloca uma roupa neutra. Assim, vai literalmente como se fosse uma entrevista de trabalho, porque de certa forma é uma entrevista, né? Só que eles estão analisando a sua alma. E eu sei que o nervosismo é muito difícil de controlar. Eu, particularmente, eu era uma pessoa muito ansiosa, já estou aprendendo a lidar com isso, mas naquele momento de espera, a tua cabeça vai longe, então você tem que focar, pensa em alguma coisa boa e mentaliza e espera até a tua hora da entrevista. Outro detalhe também, a DS é preenchida, então você vai estar com todos os teus dados ali, mas nunca leve ela na entrevista. Quando vocês preencherem, vocês vão perceber, na impressão vai ter o teu formulário literalmente. Ah, teu nome, tal, sexo feminino, masculino, data de nascimento. Essa folha que estão os seus dados, não levem. Porque a pessoa vai pensar: tá, ela preencheu com os dados dela, mas ela precisa da folha aqui para estudar o que ela vai falar, então não condiz com a realidade. Então, assim, o visto
tendo a minha experiência, que daí agora nós já fomos viajar, ele foi muito mais tenebroso na minha cabeça, o visto, do que a própria imigração para entrar lá nos Estados Unidos. Mas enfim, preencha tudo certinho, não minta, tente manter a calma e seja o que Deus quiser, mas que dê tudo certo, que vocês também possam ser aprovados de primeira e consigam ir para os Estados Unidos, que é uma paixão. Então, se você ficou até aqui assistindo esse vídeo, eu espero que eu possa ter ajudado, que eu possa ter te tranquilizado, porque é possível conseguir o visto de primeira, por mais que tem pessoas que você começa a conversar lá e já é a terceira tentativa, quarta tentativa, mas é possível conseguir de primeira. Então, boa sorte e espero ter ajudado.